quinto ano. Então, nós vamos agora para a nossa aula de história, tá? Na página 262, 263. O Brasil no século XIX. A história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Então, ele deixou de depender de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país. Então, a escravidão não acabou, foi mantida por muitos anos, tá? Assim com a grande desigualdade social. Então, desigualdade social era os escravos, os negros, não se misturavam com os portugueses, não tinham os mesmos direitos dos portugueses, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse fato. A corte portuguesa no Brasil. Observe a imagem a seguir. Vocês vão descrever, número 1 aí, vocês vão descrever a imagem, o que vocês estão vendo aí nessa imagem. E vão responder a 2. Você sabe por que Dom João, o governante português, veio ao Brasil? No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra, e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formado por milhares de pessoas. Assim que a corte chegou, foi baixado um decreto determinando que os habitantes do Rio de Janeiro deveriam, quando solicitados, ceder suas casas para os que estavam chegando. E como quem estava chegando era gente importante, foram requisitados as melhores casas da cidade. Contudo, o que tinha dentro? O cotidiano do Rio de Janeiro. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas, não recebiam serviços de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcada por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravizados. Aí aqui na 3 vocês vão descrever as pessoas representadas na imagem que elas estão fazendo. E identificar pelo menos 3 grupos sociais na imagem. A abertura dos portos. Em 1808, Dom João abriu os portos brasileiros às nações amigas, ou seja, os parceiros comerciantes de Portugal, estabelecendo o fim do Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é a prática em que cada colônia só podia comercializar com sua metrópole. Falar do trabalho escravo nas cidades. Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras do século XIX era composta de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aqueles que trabalhavam nas ruas vendendo produtos ou carregando mercadorias eram conhecidos como escravos de ganho. Havia também os escravos que trabalhavam nas residências dos senhores, conhecidos como escravos domésticos. Seus serviços eram variados, como fazer a limpeza, preparar os alimentos e cuidar das crianças. Aqui embaixo nessa imagem. A imagem aí é alguns escravos domésticos, tá, que foram representados na casa de seus senhores. Família de fazendeiros, tá,
nessa gravura aqui. Então, esses aqui são os escravos domésticos. E aqui em cima, a imagem de escravos vendendo produtos que eram chamados de escravos de ganho. Crianças, agora terminou nossa aula de história, tá bom? Eu vou passar a atividade para vocês fazerem e até amanhã. Um beijinho e fiquem com Deus, tá?